Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para analisar um pouco aí o início do governo de Getúlio Vargas e nós fizemos aqui um pequeno esquema onde, de certa maneira, nós resumimos aí os principais acontecimentos do seu governo. Mas para isso nós precisamos também analisar um pouco o fim da República das Oligarquias. Muito bem, durante o que nós chamamos de República das Oligarquias, o Brasil, assim como o mundo, passava por uma situação financeira muito difícil, que foi a crise de 1929. E automaticamente com aquela superprodução, onde tinha muitos produtos e poucos compradores, então os países passavam por uma crise muito grande. E nesse momento, quem estava no governo era o Washington Luiz, no ano de 1926, e automaticamente o seu governo ele foi afetado por essa crise mundial. Com isso começou a haver vários comentários. O pessoal estava descontente com a sua forma de governo, devido aos vários problemas que surgiram mediante a crise que não só o Brasil como o mundo todo estava passando. Muito bem, alguns questionamentos começaram então a ocorrer. Lembrando que nessa época, quando nós falamos de República das Oligarquias, nós também lembramos lá que o governo do Brasil, ele oscilava entre Minas Gerais e São Paulo. Então existia como se fosse ali um combinado que em certa época das eleições era São Paulo que governava, nas próximas eleições era Minas Gerais. Muito bem, nessa transição aí, então, houve aí um momento em que Minas Gerais praticamente ela criou uma situação de separação desse combinado. Foi quando deixou de apoiar o político de Minas Gerais e foi apoiar um político que vinha lá do Rio Grande do Sul, que por sua vez era Getúlio Vargas. Muito bem, mediante essa situação aí, agora começou Minas Gerais apoiando um gaúcho, Getúlio Vargas, e São Paulo tendo então o seu candidato oponente. Mediante essa situação aqui que nós podemos analisar, houve então ali as eleições. Só que um fato interessante também que no Brasil vivia uma expectativa, um medo de implantar aqui no Brasil o que nós chamamos de um partido comunista. São ideias socialistas. Então, de uma certa maneira, essa república que era governada pelas oligarquias latifundiárias, automaticamente com medo de perder as suas posses, começaram então a dar um certo apoio para quem? Para Getúlio Vargas. As eleições aconteceram e a escolha de Washington Luiz foi Júlio Prestes para ser o seu candidato. Houve as eleições, o partido Getúlio Vargas perdeu as eleições. Com esse resultado, então, rumores de uma conspiração que derrubaria o presidente. E nós sabemos que tanto é verdade que Getúlio Vargas ele tomou o poder de forma ilegítima e assumiu então em 1930 uma das fases do seu governo que nós chamamos de governo provisório. O seu governo provisório ele se apresentou como um revolucionário, contrário a quê? Às ideias comunistas. Porque nessa época o socialismo estava se expandindo pelo mundo afora. E bem sabemos que uma das características do socialismo é principalmente o domínio do Estado com relação a todos os meios de produção. E as oligarquias, com medo de perder suas posses, apoiou então Getúlio Vargas. Para ter um maior controle, Getúlio Vargas criou-se o chamado interventores. Os interventores eram pessoas que iriam substituir os governadores, automaticamente governando de acordo com as ideias de Getúlio Vargas. Outro ponto também que podemos salientar aqui foi o fechamento do legislativo. Sabemos que onde as leis são criadas. Então aqui nesse momento Getúlio Vargas se mostrou como dominante, ele se mostrou como controlador das leis que possivelmente seriam criadas. Outra característica do governo provisório de Getúlio Vargas foi quando ele anulou a Constituição de 1891.
levando a uma reação de revolta por parte dos paulistas, entendendo eles que São Paulo era o principal polo industrial e comercial do Brasil. Com essa insatisfação, Getúlio Vargas se sentiu incomodado, percebendo as manifestações que estava vendo contrárias ao seu governo. Com isso, em 1933, Getúlio Vargas reuniu a Assembleia Constituinte e criou a chamada Constituição de 1934, onde nós podemos destacar aqui algumas características principais que levaram principalmente ao benefício da população. E, mediante esse princípio chamado de princípios liberais, Getúlio Vargas criou algumas medidas trabalhistas. Essas medidas trabalhistas estão entre a carga horária de trabalho, salário mínimo, férias remuneradas. Outro fator também que foi incluído aqui nessa nova Constituição foi o voto feminino. Além do voto obrigatório, direto e secreto. Medidas, Getúlio Vargas então passou a ter características de um governo populista. Caindo na graça do povo, passou a ser chamado até mesmo de pai dos pobres. Muito bem, queridos, nós fizemos aqui um resumo do como Getúlio Vargas entrou no poder, algumas de suas características da sua fase de governo. Eu espero que isso contribua para você tirar a dúvida de vocês. Fique o meu abraço, tchau, tchau, tamo junto, até mais.